Olá, sou o professor Marcos Alberto, sejam bem-vindos. Nesta videoaula vamos falar sobre as atividades propostas para a semana 4 do PET de Matemática do oitavo ano. E se as minhas aulas estão ajudando você nos seus estudos, peço a você que se inscreva no canal para receber os vídeos em primeira mão. Antes das atividades, vamos falar um pouquinho sobre medidas. Medir significa comparar duas grandezas de mesma natureza e verificar quantas vezes uma contém na outra. Ou seja, utilizamos uma unidade de medida padrão para comparar aquilo que está sendo pedido. Então, olha só, veja na tabela a seguir as grandezas geralmente mais utilizadas em nosso dia a dia e a unidade de medida mais comum em cada uma. Então, o comprimento, usamos o metro, é a unidade padrão que mais utilizamos. Capacidade é o litro. De massa, quilograma. De área, metro quadrado, volume, metro cúbico e tempo, a unidade de medida mais comum é a hora. Dentre as grandezas citadas anteriormente, vamos recordar o estudo sobre áreas de triângulos, quadrado e retângulo, que muito nos auxilia no cálculo de área de outras figuras por meio de decomposição. Então, tem a área do triângulo, tem um triângulo, e para eu calcular a área, o que eu faço? Eu pego a base, multiplico pela altura e divido por 2. Por que eu vou fazer isso? Porque isso aqui é como se fosse, posso pensar como se isso fosse um retângulo. Então, se eu fosse calcular o retângulo, eu ia multiplicar esse lado vezes esse e eu dividir por 2. Então, como aqui é só metade, ou melhor, a área do retângulo e multiplicar a base vezes a altura, né? Então, para calcular do triângulo, vou dividir por 2 porque é só metade, beleza? E aqui eu posso ter um triângulo dessa forma também. Se eu conhecer a altura, eu multiplico a base vezes a altura e divido por 2 também. A do retângulo, como eu falei, para calcular essa região aqui, ó, interior, você multiplica o B, que é a base, vezes a altura. Então, você tem essa fórmula aqui para calcular a área. Para calcular o quadrado, todos os lados são iguais, então você multiplica o lado vezes lado, né? Seria a base vezes a altura também, só que são iguais, então você chega que a área é A ao quadrado. Beleza? O primeiro exercício diz o seguinte: a figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Então, eu tenho um terreno aqui, ó. O lado de trás aqui, ó, mede 34, a altura aqui 16, aqui esse lateral mede 20, beleza? A altura aqui 16. Esse lado da frente não foi me falado quanto que é. Eu vou colocar 10 aqui só para a gente fazer as contas. E eu acredito que se eu colocar 10, eu vou encontrar uma das alternativas. Mas o objetivo aqui nem é encontrar as alternativas, é aplicar o que nós acabamos de estudar. É tipo assim, usar a fórmula da área do triângulo, que mais? Qual a forma da área do retângulo, base vezes altura. Qual que nós vimos mais? A área do quadrado, que é A vezes A ao quadrado. Beleza? Então, a ideia é usar essas fórmulas. Eu poderia resolver essa questão, mesmo sem esse 10 aqui, usando outros conhecimentos, mas que vocês não estudaram. Então, eu poderia usar um conhecimento do nono ano. Então, não seria interessante agora para vocês, porque vocês não estudaram isso ainda. Então, olha só. Se aqui mede 10, então aqui esse pedacinho mede 10, aqui também mede 10. Beleza? Ou seja, aqui vai sobrar 12. E aqui também vai sobrar 12. Porque 34 menos 10 é 24. 24 dividido por 2, esses dois pedacinhos são iguais, então 12 e 12. Então, eu posso usar aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui e mais um triângulo aqui. E aqui eu tenho um retângulo. Então, a área do triângulo é quanto? A base é 12, né? 12 vezes a altura, 16, dividido por 2. 12 vezes 16, nós podemos fazer as contas aqui, e eu vou achar, ou melhor, eu posso fazer o seguinte, eu vou simplificar aqui, ó, aqui vai dar 8, então, eu vou ficar 12 vezes 8, e 12 vezes 8 é 96, então 96 metros quadrados. Agora eu vou calcular a área do retângulo. A área do retângulo é a base, que é 10, vezes a altura, que é 16. Então, 10 vezes 16 é 160 metros quadrados. O que acontece? Só que eu tenho dois triângulos iguais. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar 160 mais 96 mais 96. E quando você fizer essa soma, você vai encontrar 352 metros quadrados. Ou seja, alternativa B. Continuando,
Um marceneiro deseja fazer uma cruz como a da figura abaixo. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então vamos lá. Então eu posso dividir essa figura dessa forma. Ó. Esse pedacinho aqui, que eu sei calcular a área, né? Aqui é 1 vezes 1, então eu vou ter 1 metro quadrado. Aqui também, esse outro pedacinho aqui, ó, que também mede 1. Aqui mede 1 assim e mede 1 aqui também. Então, a área será 1 metro quadrado. E o que mais? Eu tenho que esse pedacinho aqui mede 1 e a altura aqui total é 5. Então, essa área, essa região aqui, ó, a área vai ser 1 vezes 5, que é igual a 5 metros quadrados, a área de um retângulo. Ou seja, a área total é quanto? É 1 mais 1 mais 5, ou seja, 7 metros quadrados que esse marceneiro vai precisar para fazer o trabalho dele. Observe as cenas a seguir. Deixa eu pegar aqui para a gente visualizar melhor. Essa caixa tem 37 centímetros de altura. Cena B, esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. Vicente falou. Cena C, agora conte até 60 enquanto nos escondemos. Então, Andriele está contando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Cena D, para fazer essa receita preciso de um copo de água morna. Então, tá aqui. Cena E, só temos mais estes galões de litros, de 5 litros. Então, tá aqui, 5 litros aqui. F, a primeira cena vai durar 8 minutos. Então, estão ensaiando aqui. E a cena G, esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Então, tem a Esther, está medindo, e tem o Paulo que está acompanhando. Vamos lá para as questões. Agora responda as questões. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio? A resposta é sim, porque essa unidade, a régua, é a unidade de medida padrão, ok? Você completa aí, a unidade de medida padrão. B. Na cena B, se Ana mediu o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente? Então tá aqui, ó, Vicente mediu 5,5 palmos e Ana, se ela medir, vai encontrar? Provavelmente não, porque não é a unidade de medida padrão. Os palmos têm tamanhos diferentes, beleza? Dificilmente vai ficar igual. Item C. Na cena C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que o da contagem feita por André? Na verdade, nem é André, né? É Andriele. Andriele, que está aqui o nome dela. Então, a resposta é não. Dificilmente seria igual, né? Porque não é unidade de medida padrão, de contagem padrão, né? Cada um conta numa velocidade. Velocidades são diferentes. Pronto, provavelmente a resposta será não. Na cena D, qual dos copos o William deverá utilizar na receita? Então tá aqui, ó, para fazer essa receita, preciso de um copo de água morna. Então tem 2 copos aqui, qual que vai usar? Só falou que a água tem que ser morna, então na receita não especifica, então qualquer um, ok? Então também aqui não é unidade de medida padrão. Então aqui a resposta não. Poderia ser qualquer um, beleza? Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada. Aqui 5 litros, aqui 5 litros. Então a resposta é sim, litros é a unidade de medida padrão. F. Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente. Então, independente de quem estava fazendo a contagem, estava com um cronômetro, né, um relógio, então seria diferente? Não, seria igual, ok? Então não, porque é a unidade de medida padrão aqui. Então, continuando. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther mediu usando os pés, a medida será a mesma? Não. Qual das medidas será maior? Paulo ou Esther? Provavelmente será de Esther, né? Porque observando aqui, ó, Esther é bem maior do que Paulo. Então, as medidas não serão iguais, porque não é a unidade de medida padrão. E Esther é maior do que Paulo, beleza? Continuando.
Quais das cenas utilizam unidades de medida não padronizadas? Como você chegou a essa conclusão? Então vamos lá. A cena, eu acho que eu marquei aqui, né? A cena B, coloquei CN aqui, ó, que depois eu ia precisar. A cena B. Qual mais? A cena C também não é padrão. A cena D, cadê a cena D? Também não é padrão, coloquei um N aqui. E quem mais? A cena G. Aqui também não é padrão, ok? Aqui do copo, eu nem vou colocar não é padrão, ó. Não, na cena, cadê? Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro, não nessa aqui não. Aqui, ó. Na cena, essa aqui não entendi. Qual dos copos William deveria utilizar na receita? Aqui, na verdade, na receita deve ter um padrão, né? Mas aqui não está padronizado. Então, eu até poderia colocar que esse aqui D também. Esse D também é na verdade, eu coloquei, né? Acho que eu já tinha colocado. Deixa eu ver. B, C, D. Na verdade, se era um D, eu coloquei foi um N. Na verdade, o D já era para estar aqui. Beleza? Então, medidas não padronizadas no item B, no item C, no item D e no item G. Como você chegou a essa conclusão? Nós já discutimos isso ao longo do texto, né? Não são unidades medidas padrão, por quê? Aqui no item B, por exemplo, os palmos, não, se a garotinha aqui, a Ana, me diz, provavelmente não encontrar a mesma medida que Vicente. Se outra pessoa contasse aqui na brincadeira, no item C, também não, o tempo seria diferente. Aqui, se Esther medir e Paulo medir, também encontrará valores diferentes. Então, são unidades de medidas não padronizadas. Agradeço por ter assistido o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí nos estudos do PET 1. E se você gostou das nossas aulas, nossas discussões aqui, se inscreva no canal para quando vier o PET 2, a gente possa estudar juntos.